Shalom, queridos! Leitura bíblica. Hoje, dia 2 de março, e o nosso texto está no livro de Êxodo, capítulo 13. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Santifica-me todo primogênito, o que abrir toda madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. Moisés disse ao povo: Lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto não comereis pão levedado. Hoje, no mês de Abibe, vós saís. Acontecerá que quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus e dos heteus, dos amorreus, dos heveus, dos jebuseus, a qual jurou aos teus pais que te daria, terra que mana leite e mel, guardarás este culto neste mês. 7 dias comerás pães asmos. Ao 7º dia haverá festa ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se verá contigo. Nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. Naquele mesmo dia farás saber ao teu filho, dizendo: Isto é pelo que o Senhor me tem feito quando saí do Egito. E te será por sinal sobre uma mão e por lembrança entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca. Porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto tu guardarás este estatuto a seu tempo, de ano em ano. Também acontecerá que quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando te houver dado, apartarás para o Senhor tudo que abrir a madre, e tudo que abrir a madre do fruto dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor. Porém tudo que abrir a madre da jumenta, resgatarás com cordeiro. E se não o resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Mas todo primogênito do homem entre os teus filhos resgatarás. Se acontecer que teu filho no futuro te pergunte, dizendo: O que é isto? Dir-lhe-ás: O Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão, porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar ir, o Senhor matou a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso, eu sacrifico ao Senhor os machos de tudo que abre a madre, porém a todo primogênito dos meus filhos resgato. E será por sinal sobre a tua mão e por fronteira entre os teus olhos, porque o Senhor nos tirou da terra do Egito com mão forte. Aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estritamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim, partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para alumiar, para que caminhassem dia e noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem, e de dia e nunca de noite tirou a coluna de fogo. Novo Testamento, Evangelho de Lucas, capítulo 16. Dizia também aos seus discípulos: Havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo. Este foi acusado perante ele de dissipar seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: O que é isso que ouço de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não poderás mais ser meu mordomo. E o mordomo disse consigo: Que farei, pois, que o meu senhor me tire a mordomia? Cavar não posso, mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer para que, quando for despossado da minha mordomia, me recebam em suas casas. E chamando para si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: Quanto deves ao meu senhor? Ele respondeu: 100 medidas de azeite. Disse-lhe: Toma tua conta, assenta-te e escreve 50. Depois disse ao outro: E tu quanto deves? Ele respondeu: 100 alqueires de trigo.
e disse-lhe: toma tua conta, escreve 80. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer um e amar ao outro, e se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. E disse-lhe: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia, cheio de chagas, à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chaga. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males. Agora ele é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, e nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que mandes a casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Velho Testamento, livro de Jó, capítulo 31. Fiz concerto com meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem? Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura, não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com vaidade, se o meu pé se apressou para o engano, pese-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, se o meu coração segue os meus olhos, se as minhas mãos se apegou a coisa alguma, então semeie eu e outro coma, e seja a minha descendência arrancada da raiz. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu andei rondando a porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela, porque isso seria uma infâmia e delito pertencentes aos juízes. Porque é fogo que consome até a perdição e desarraiga toda a minha renda. Se desprezei o direito do servo ou da minha serva quando eles contendiam comigo, então que faria eu quando Deus se levantasse? E inquirindo a causa, que lhe responderia? Aquele que me formou no ventre não o fez também a ele? Ou não nos formou do mesmo modo na madre?
Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou sozinho comi o meu bocado e o órfão não comeu dele, porque desde a minha mocidade cresceu comigo como com seu pai, e o guiei desde o ventre da minha mãe. Se alguém vi perecer por falta de veste, e ao necessitado por não ter coberta, e se os meus lombos me não abençoaram, e se não se aquentavam com as peles dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão, porque na porta havia a minha ajuda, então caia do ombro a minha espada, e quebre-se o meu braço desde o osso, porque o castigo de Deus era para mim um assombro, e eu não podia suportar a sua grandeza. Se no ouro pus a minha esperança, ou ao ouro fino disse, tu és a minha confiança, se me alegrei de que era muita a minha fazenda, e de que a minha mão tinha alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua caminhando gloriosa, e o meu coração se deixou enganar em oculto, a minha boca nunca beijou a minha mão, também isso seria delito pertencente ao juiz, pois assim negaria a Deus que está em cima. Se me alegrei da desgraça, do que me tem ódio, e se exultei quando o mal o achou, também não deixei de pecar o meu paladar, desejando a morte com maldição. Se a gente da minha tenda não disse, quem se não terá saciado com a sua carne? O estrangeiro não passava a noite na rua, as minhas portas abria ao viajante. Se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, trema eu perante uma grande multidão, e o desprezo das famílias me apavore, e eu me cale e não saia da porta. Quem me dera que me ouvisse. Eis que o meu intento é que o Todo-Poderoso me responda, e que meu adversário escreva um livro. Por certo que eu levaria sobre o meu ombro, sobre mim ataria como coroa. O número dos meus passos lhe mostraria, como príncipe me chegaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim, e se os seus regos juntamente chorarem, se comi a sua novidade sem dinheiro e sufoquei a alma dos seus donos, por trigo me produza cardos, e por cevada joio. Acabaram-se as palavras de Jó. Amém? Nós vimos então os textos de hoje, em Êxodo, no capítulo 13, como o povo hebreu era um povo excelente em transmitir de geração em geração os princípios, os mandamentos, toda a tradição de um para o outro, porque a celebração da Páscoa foi instituída e era para ser comemorada de ano em ano até os dias de hoje. O resgate dos primogênitos também foi transmitida de geração em geração, e quando Moisés sai do Egito, ele leva os ossos de José. Só que essa promessa que José pediu que fizessem, esse juramento, dizendo que não deixariam os ossos dele lá no Egito, tinha sido há 430 anos atrás, do dia em que foram levados. Tem alguma história de família de 430 anos atrás que você conhece? Como esse povo era excelente em ensinar, em transmitir, né? Que a gente possa ser excelente em transmitir todas as maravilhas que o Senhor tem feito nas nossas vidas, toda a sua maravilhosa obra. E em Lucas 16 vemos que o capítulo todo trata sobre a relação com o dinheiro. Ter o dinheiro não é o problema, amá-lo é que é. Servir, corromper-se, se tornar infiel, se tornar injusto, avarento, né? Cobiçar, esse aqui é o problema. Então, que nós possamos usar com decência, com dignidade as provisões que temos e sempre que possível usá-las, como vimos aqui no depoimento de Jó, usá-las para o bem do próximo, para servir. Amém? Vamos orar? Pai Santo, maravilhoso, fiel, te damos graças nesse dia e clamamos ao Senhor, Pai. Ensina-nos a transmitir às gerações futuras sobre o teu poder, a tua grandeza, a excelência dos teus feitos, a tua bondade, a tua misericórdia sobre nós, as tuas promessas. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos que o Senhor nos ensine a
a ter um relacionamento saudável e honroso com as nossas provisões, com as nossas finanças, de maneira a engrandecer o teu nome e não envergonhar ao Senhor. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Shalom!